quero que você venha comigo, por favor, do verso de número 33, do capítulo 15, ao verso de número 41. Chegando o meio-dia, houve trevas sobre toda a terra, até às 3 horas da tarde. E às 3 horas, Jesus clamou em alta voz: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali, ouvindo isto, diziam: Vejam, ele chama por Elias. E um deles correu para embeber uma esponja em vinagre, e colocando-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: Esperem, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um forte grito, expirou. E o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente de Jesus, vendo que assim havia expirado, disse: Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Estavam também ali algumas mulheres observando de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, o menor, e de José, e ainda Salomé. Quando Jesus estava na Galiléia, essas mulheres o acompanhavam e serviam. E além destas, havia muitas outras que tinham ido com ele para Jerusalém. Vamos orar mais uma vez? Pai, amamos a tua palavra e amamos aprender dela. E é por essa razão que estamos aqui reunidos. Não para ouvir meramente sabedoria humana, filosofias deste mundo, mas para ouvir, ó Deus, as revelações as quais o Senhor trouxe para nós e deixou registradas como um livro. E nós te louvamos, Senhor, porque isso é fruto da tua bondade, em nos manter, Senhor Deus, vivos espiritualmente para a tua honra e glória por meio da tua palavra. Então, em nome de Jesus, fala aos nossos corações, é o que eu te peço, por teu amor e bondade. Gratos, todos nós digamos amém. Temos visto que não é possível estudar a crucificação e morte de nosso Senhor sem observar detidamente o que está escrito no Antigo Testamento a seu respeito. Devido a isso, temos analisado a crucificação e morte de Jesus à luz do que o profeta Isaías disse em seu livro. Em Isaías 53, versículo 5, o profeta registrou: Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas, pelas suas pisaduras, fomos sarados. Podemos dizer que todo o evangelho está profetizado neste versículo 3, neste versículo 5. Principalmente quando o profeta diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Consideramos no encontro passado, irmãos, na primeira parte, sobre a crucificação de Cristo, sobre a morte de Jesus, tratamos como uma parte negativa que envolve a missão de Cristo em nos salvar. Dos versos 33 ao 38, consideramos detidamente o juízo de Deus consumado no Calvário. Entretanto, como dito antes, não há só o lado negativo no Calvário, há também o lado positivo. E o lado positivo está descrito nos versos 38 a 41, ou seja, o Calvário ele é consumado em juízo, mas também é consumado em salvação na morte de Cristo. É a paz com Deus que perdemos no Éden sendo recuperada na cruz. Note, aqui está um fato referente, meus irmãos, à raça humana de um modo geral. Depois da queda de Adão, nós perdemos a paz com Deus. Nos tornamos seus inimigos, gente apartada de Deus desde o berço, necessitando que um Salvador viesse nos salvar
dessa triste condição. Daí, a vinda de Jesus Cristo ser tão necessária a este mundo. Esta paz, este estado de reconciliação, só passou a ser possível por meio do sacrifício do Filho de Deus na cruz, mediante o derramar do seu sangue. O apóstolo Paulo foi feliz quando delineou bem isso, quando disse, Romanos 3, 23 e 24, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, e sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Perceba, primeiro ele começa falando de uma carência da glória de Deus, ou seja, estamos apartados, separados da vida e do beneplácito de Deus. É assim que nascemos neste mundo. Então ele prossegue e fala sobre este grandioso estado em que o homem passa a ter pela fé em Jesus, justificado gratuitamente, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Bem, por que gratuitamente? Porque não nos custou nada se nós somos os pecadores da hora. Se nós somos aqueles que ofenderam a Deus. Gratuitamente, porque o castigo para pagar o preço da justificação foi cobrado a Cristo. Foi cobrado em Jesus, não sobre os nossos ombros, mas sobre os dele. Ele tomou sobre si as nossas dores, e eu expliquei no sermão passado que as dores ali não é necessariamente as dores nos ossos, as dores nas juntas, as dores de cabeça, mas sim as enfermidades da nossa alma, as carências da nossa alma, e ele fez isso mediante a redenção que há em seu sangue, diz Paulo. Então, quando a gente chega no capítulo 5 da carta aos Romanos, encontramos aquela maravilhosa exposição da paz que nosso Senhor conquistou para os que creem em seu nome. Em Romanos 5:1, Paulo disse, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Note, justificado aqui significa que aquele que crer em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador não deve mais nada no céu, não deve mais nada a Deus, não está mais debaixo da ira divina, não está mais debaixo da maldição da lei, mas passou da morte para a vida. Esta é a grandiosa mensagem cristã, que o homem voltou a ter paz com Deus mediante a morte de seu filho Jesus. Voltou a ter acesso a Deus, a quem ele no Éden tinha virado as costas. Esta, meus irmãos, é a paz que Isaías profetizou. É a paz que os brasileiros, os japoneses, os chineses, os europeus, os americanos, os africanos, os do Oriente Médio e asiático, a Oceania, etc., enfim, o mundo inteiro. É a paz que o mundo inteiro precisa. É a paz com Deus. Nada moveu tanto os missionários ir além mar, além fronteiras, do que quando eles entenderam esta necessidade das nações. De que os homens precisavam estar em paz e em paz com Deus, se quisessem ser salvos da ira vindoura. Pois bem, consideraremos agora os efeitos salvíficos de Cristo no Calvário, manifestando-se na vida de cada homem e mulher que deposita fé em seu nome. Quais são estes efeitos, pastor? Em primeiro lugar, acesso de reconciliação a Deus. Acesso de reconciliação a Deus. Peço que você volte comigo, por favor, ao capítulo 15 e veja o verso de número 38, que diz assim: E o véu do santuário se rasgou em duas partes,
de alto a baixo. Por que esse versículo está aqui? Por que Marcos registrou esse fato? Por que foi importante trazer isso para o conhecimento de todos? Observe. Já mostramos que o rasgar do véu aqui tem duas interpretações majoritárias entre os estudiosos mais conceituados. A primeira refere-se ao juízo sobre Israel, que veio no ano 70, como uma prolepse do juízo final, do juízo vindouro que vem pela frente. Nós explicamos isso aqui. E a segunda interpretação é sobre o acesso a Deus que os homens passaram a ter pela fé em Jesus Cristo. Consideraremos agora exatamente a segunda interpretação, já que nós já estudamos a primeira anteriormente. Estas duas interpretações, meus irmãos, também podem ser colocadas como negativa e positiva. Negativa e positiva. Sendo a negativa o juízo e sendo a positiva o acesso da reconciliação com Deus. Por que os estudiosos chegaram a esta conclusão de que houve um acesso de reconciliação quando o véu foi rasgado? Bem, mais uma vez, como eu disse na introdução dessa mensagem, precisamos ir ao Antigo Testamento e observar o que significa, por exemplo, o véu. O que significa o véu no templo? Porque Marcos trouxe essa informação para nós. O que significa exatamente o véu? Por que ele estava lá? Venha comigo, por favor, a Êxodo, capítulo número 26. Êxodo 26, verso de número 31 a 33. Êxodo 26, do 31 a 33. Faça também um véu de pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. Faça-o com querubins, obra de artista. Pendure esse véu em 4 colunas de madeira de acácia, revestidas de ouro. Os seus colchetes serão de ouro sobre 4 bases de prata. Pendure o véu debaixo dos colchetes e leve para lá a arca do testemunho para dentro do véu. O véu fará a separação entre o santo lugar e o santo dos santos. Note, no lugar chamado Santo dos Santos, ficava a arca do testemunho com o propiciatório posto sobre ela. Ali, naquele cubículo de 29 metros quadrados, somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. Uma vez por ano. E isso nós estamos considerando aqui que o véu que foi rasgado foi o véu do santuário, o véu do santíssimo lugar, o véu do santo dos santos, porque, como vimos, havia 2 véus no templo. Então, nós estamos considerando o véu do santo dos santos. Muito bem. O santo lugar significava o acesso à presença de Deus. E esse acesso à presença de Deus, ele era ultra restrito. Era necessário a mediação de um sumo sacerdote para que o povo tivesse os seus pedidos levados à presença de Deus e assim receber o perdão de Deus. Sem isso, não havia escape do juízo. E a única pessoa que podia entrar nesse lugar chamado Santo dos Santos e ali aspergir o sangue de carneiro sobre o propiciatório para que houvesse perdão para o povo era o sumo sacerdote. Só ele tinha esse acesso a este lugar santíssimo. No entanto, quando nosso Senhor dá o último brado e morre na cruz, esse véu é rasgado de cima a baixo, rasgado, significando que Jesus, como o sumo sacerdote, que tinha autoridade para entrar no Santo dos Santos, abriu o caminho para todos os crentes agora entrarem na presença de Deus, terem acesso à presença de Deus.
É tanto que o escritor aos Hebreus vai escrever exatamente o seguinte. Venha comigo para Hebreus, por favor. Capítulo número 6. Hebreus 6. Verso de número 19 e 20. Temos esta esperança por âncora da alma, segura e firme, e que entra no santuário que fica atrás do véu. Esta é a esperança, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Agora vem para o capítulo 9, por favor. Capítulo 9, versos 11 e 12. Quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação, e não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no santuário, uma vez por todas, e obteve uma eterna redenção. Veja quem entrou no santuário, quem nos deu acesso. Agora vá para o capítulo número 10, por favor. Capítulo 10. Verso 19 e 20. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu, por meio do véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e corpo lavado com água pura. Perceba, tudo o que estes versículos estão dizendo é que da cruz em diante, passamos a ter acesso a Deus diretamente. Diretamente. Nosso sumo sacerdote garantiu para nós, por meio, não do sangue de bode, nem de carneiro, mas por meio do seu próprio sangue, este acesso direto. Este acesso de modo que agora você não precisa mais de um sumo sacerdote para levar a sua causa até Deus, levar os seus pecados até Deus, e ali você obter perdão. Não! Por meio da carne de Cristo hoje, simbolizada por aquele véu que foi rasgado, por meio do sangue de Cristo, hoje nós temos acesso a Deus. Temos absoluto acesso a Deus. Isso é tão certo que o autor aos Hebreus escreve no capítulo 4, versículo 16, o seguinte: aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Ou seja, agora nós podemos chegar ao trono da graça de Deus com confiança, de um modo direto, de um modo objetivo. Em Efésios 3, versículo 12, Paulo diz: em Cristo temos ousadia e acesso a Deus com confiança mediante a fé nele. Mediante a fé nele. O que tudo isso significa agora, pastor? Significa a paz. Significa a reconciliação por meio do rasgar do véu. Não há mais barreiras, não há mais parede de separação entre Deus e os que creem nele. E os que creem em Jesus Cristo de todo o seu coração e de toda a sua alma. Toda a parede foi removida, o véu foi rasgado, o acesso agora está liberado e qualquer um crendo de todo o seu coração em Jesus Cristo pode levar a sua alma aos pés do trono da graça de Deus. E Cristo conquistou isso por nós na cruz do Calvário. Irmãos, aqui está a solução para todos os problemas humanos. Ouça isso, meu amigo. Aqui está a solução para todos os seus problemas. Porque todos os seus problemas começam aonde? Em estar em guerra com Deus. Em estar separado de Deus, apartado de Deus. Se você quer resolver todos os seus problemas, você precisa começar por isso aqui,
estar em paz com Deus. Tudo começa aí. Todos os nossos males advêm exatamente desse ponto histórico que um dia nosso pai Adão nos colocou em inimizade com Deus, e assim todos nós, descendentes seus, entramos neste mesmo nível de inimizade e rebeldia. Desde então, desde o que Adão fez no Éden contra Deus, nunca mais tivemos um dia de paz na terra. Nunca mais tivemos um dia sem um anúncio de morte, de sangue, de dor, de enfermidades, de câncer, de HIV, de torturas, de guerras, de perseguições. Nunca mais. Desde este dia, nunca mais os noticiários deixaram de pingar sangue pelo mundo. Por quê? Porque tudo começa na nossa rebeldia contra Deus. Então Deus começa a resolver isso para nós. Ele envia seu filho com uma missão: salvar o seu povo dos pecados deles. Foi isso que o anjo disse a José, esposo de Maria. E Jesus fez isso na cruz do Calvário. De modo que agora, todo aquele que crê no Filho de Deus vive em paz com Deus. É justificado pela obra de Cristo em seu favor. É salvo da morte eterna na morte temporária de Cristo. Mas não é só dizer que crê da boca para fora. Já já nós vamos melhorar essa argumentação quando chegarmos no nosso terceiro ponto. Vocês vão perceber que não é só isso. Mas tudo que eu estou querendo dizer a princípio é que começa pela fé. Precisa haver fé. Ouça isso, meu irmão e minha irmã, você que está aqui hoje à noite. Você não chegará a parte alguma do céu se não for por este acesso do sangue de Cristo. O sangue de Cristo é a chave que abre as portas do céu e nos coloca em paz com Deus. É o sangue de Cristo. Não é sendo um homem moralmente bom, não é sendo um vizinho bom, não é sendo um pai bondoso, não é sendo um bom profissional necessariamente, absolutamente não. Não é isso. É única e exclusivamente crendo em Jesus Cristo e tomando-o como seu Senhor e Salvador. Você precisa de Cristo para entrar no céu. Ninguém aqui vai conseguir entrar no céu sem Cristo. Não adianta. Não tem como. Não dá. Permita-me ilustrar o que eu estou dizendo a vocês com a seguinte história. Conta-se que certa feita, um soldado que estava lutando na Guerra Civil Americana, na época em que o país estava dividido entre confederados e a União, esse soldado precisou falar com o presidente Abraham Lincoln, porque seu pai e seu irmão tinham morrido na guerra e ele precisava voltar para casa para cuidar da mãe doente que tinha ficado em casa, porque só tinha restado ele de homem na família. Mas a guerra não tinha acabado ainda. Como voltar para casa então? Então, já triste e esperando horas e horas e horas no jardim da Casa Branca, Ted, um dos filhos de Abraham Lincoln, se aproximou dele e ouviu a história. E ouviu o que o soldado tinha a dizer. O menino, então, sem se identificar, pegou o soldado pelo braço e pediu que o seguisse. E o soldado, então, começou a ficar impressionado que ele ia entrando pelos cômodos da Casa Branca e ninguém o parava. E nenhum soldado e nenhum guarda da casa o parava e lhe pedia explicações. Então, de repente, junto com o menino, ele entrou na sala presidencial, teve uma audiência com o presidente e voltou para casa. Veja, assim é com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pela fé, seguramos em sua doce mão e Ele nos conduz à santa presença
de Deus. E nenhum demônio, nenhum inimigo, nenhum inferno pode nos parar no caminho. Porque quem está segurando a nossa mão é Cristo Jesus. E Ele não vai soltar. Deixe-me perguntar, você já segurou na mão de Cristo? Pela fé? Já se valeu deste acesso liberado a Deus pela fé? Já se reconciliou com Deus de fato e de verdade? Já pegou o acesso da reconciliação para ter paz com Deus? Vou ser mais específico, você já faz parte do povo de Deus que Cristo salvou na cruz? Já faz parte desse povo? Já entrou pela porta chamada Cristo? Em João 10:9 ele disse, eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. Já fez isso? Pois bem, este é o primeiro efeito salvífico na vida do crente, é que ele agora tem acesso a Deus pelo rasgar do véu, pelo rasgar da carne de Cristo no Calvário. Segundo lugar, segundo efeito salvífico, é a regeneração espiritual. A regeneração espiritual. Volte comigo a Marcos 15 e veja o verso de número 39, por favor. O centurião que estava à frente de Jesus, vendo que assim havia expirado, disse, verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Observe. O centurião era um oficial romano que comandava um pelotão de 100 homens. Provavelmente ele era o responsável pelo grupo de 4 soldados que conduziram Jesus até o Calvário para ser crucificado. Provavelmente. Fato é, meus irmãos, que este homem nasceu de novo exatamente ali no Calvário. Quando ele estava em frente de Jesus, não do lado, nem por trás, mas em frente de Jesus. Olhando para Jesus, ele viu o que ninguém tinha visto ainda e creu em Cristo. Não como um mero milagreiro, não em Cristo como um filósofo, como um psicólogo, como um homem de boa moral, mas como o Filho de Deus. Eis a pergunta, como este homem chegou a essa conclusão? O que aconteceu exatamente em sua mente e em seu coração para que ele chegasse a esse denominador comum? De que ele estava diante do Filho de Deus. Quem o convenceu que aquele homem maltrapilho, surrado, sangrando, todo lapiado, todo cortado, cuspido, numa cruz, morrendo feito um malfeitor, entre 2 malfeitores, quem convenceu o coração desse centurião que ali estava exatamente o Filho de Deus? Quem? Alguns sugerem que foi a escuridão sobrenatural da terra que convenceu ele. Outros dizem que foram as palavras de Jesus na cruz. Outros falam que foi a morte repentina de Jesus. Enquanto outros dizem que foi o último brado de Cristo como um brado de triunfo na cruz. E outros afirmam que foi a morte pacífica de Jesus na cruz que tanto impressionou ao centurião e o levou a dizer tais palavras. Bem, em Mateus 27, 54, diz que foi porque o centurião viu o terremoto. E em Lucas 23, 47, apenas diz que o centurião viu tudo o que tinha acontecido, então disse que Jesus era um homem justo. Ocorre que em Marcos, o texto aqui em Marcos, nos dá conta de que é propriamente a morte de Jesus que leva o centurião a esta confissão pública, a esta percepção. E aqui eu me junto à interpretação majoritariamente evangélica, neste ponto, em dizer que foi a iluminação do Espírito Santo dada por Deus ao centurião. Eu vou repetir. Foi a iluminação do Espírito Santo dado ao coração daquele centurião, dado pelo próprio Deus, para que ele chegasse a essa conclusão. De modo que ele já não enxergava mais
uma mera ameaça política na cruz. Ele enxergava agora o verdadeiro Filho de Deus. O verdadeiro Filho de Deus. Preste atenção. O centurião aqui serve de precursor da conversão do mundo gentílico a Cristo, como o Filho de Deus que veio salvar o seu povo. E aqui temos um fato irônico. Aliás, em todo o livro de Marcos nós temos vários e vários fatos irônicos. E um desses fatos irônicos é este: ver que aqueles que tanto esperavam o Messias não o enxergaram quando ele veio. Não o enxergaram. Mas aquele que não esperava, Deus o fez enxergar. Deus o fez enxergar. Irmãos, antes de qualquer outra argumentação, quase não sai, de novo, né? Antes de qualquer outra argumentação, temos aqui a grandiosa doutrina da soberania de Deus em ação na salvação do homem. A grandiosa doutrina da soberania de Deus em ação na salvação do homem. Pela ótica judaica, muito dificilmente aquele centurião seria salvo. Pela ótica judaica, muito dificilmente aquele centurião chegaria a compreender quem era de fato Jesus Cristo, o Filho de Deus. Jamais, jamais. Pela ótica judaica. Mas pela ótica da soberania de Deus, ele fez aquele centurião enxergar na cruz do Calvário o Filho de Deus. Porque pela sua soberania, Deus salva quem Ele quer, quando Ele quer e como Ele quer. É na soberania de Deus que o crente deve firmar sua esperança. Quando olha para este mundo, quando olha para tudo que está acontecendo ao nosso redor. É na soberania de Deus que o crente deve firmar sua esperança quando olha para aquele parente endurecido, aquele familiar ou amigo descrente. Você não pode salvá-lo, é um fato, mas Deus pode. Você não pode transformar o coração dele, daquele pai, daquela mãe, daquele filho, daquela filha, mas Deus pode. Olha o que ele fez com esse centurião. Olha o que ele fez com este homem. Deus pode. Deus abriu os olhos daquele homem e o fez enxergar o Filho de Deus na cruz. Da mesma sorte, Ele pode fazer com aqueles por quem você ora diariamente. Aqui, meus irmãos, temos outra grandiosa doutrina das Escrituras. A doutrina da regeneração, o novo nascimento, da ação do Espírito Santo no coração dos homens, convertendo-os, abrindo-os os seus olhos espirituais. Millard Erickson, um teólogo batista, ele disse, abre aspas, a regeneração é a transformação que Deus opera nos indivíduos que creem. Ele reverte suas tendências naturais, dá uma nova vitalidade espiritual à vida deles e assim restaura-os ao que se desejava de início que fossem. Fecha aspas. Então, o que é a regeneração? O Dr. Martin Lloyd Jones colocou da seguinte forma: regeneração é o ato de Deus por meio do qual um princípio de nova vida é implantado num homem ou numa mulher, resultando em que a disposição governante da sua alma é tornada santa. Fecha aspas. Deixa eu ilustrar o que é a regeneração com o que aconteceu com um famoso escritor chamado C.S. Lewis, quando em seu livro Surpreendido pela Alegria, que é a sua autobiografia, ele passou a crer em Cristo dizendo, abre aspas, sei muito bem quando se deu o passo final, embora me escape como. Fui levado até Whipsnade, que é um zoológico na Inglaterra, numa manhã ensolarada. Veja o que aconteceu com C.S. Lewis. Quando partimos, eu não acreditava que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E quando chegamos ao zoológico, já cria. Todavia, não passei exatamente toda a viagem perdido em pensamentos, nem dominado por grandes emoções, fecha aspas. Veja, Lewis percebeu
que entre a sua casa e o zoológico, algo aconteceu no seu coração. A chave mudou. Ele não saiu crendo em Cristo, mas ele desceu do ônibus crendo em Cristo como Filho de Deus. Uma nova vida lhe foi dada. Assim é com todo aquele que é salvo na pessoa de Cristo. Com todo aquele que é salvo, uma nova vida espiritual lhe é dada. Nasce de novo, é recriado, vivificado, sem que necessariamente se perceba, sem que necessariamente se consiga discernir a hora, o momento, o segundo exato em que isso aconteceu. O fato é que você vai dormir descrente e acorda crente. Como pode? Você pega um ônibus, então você sobe naquele ônibus descrente, de repente você desce crente. Porque essa não é uma ação humana, é uma ação de Deus. É uma ação soberana de Deus. Eu me lembro quando eu ainda não conhecia Cristo como meu Senhor e Salvador, e eu era músico, tocava em banda, e eu estava tocando com uma dupla sertaneja na época, e então a gente viajou para a Bahia. Ia passar 2 meses na Bahia. Eu fui para a Bahia descrente, e quando voltei era crente. Abandonei a vida musical da noite, até hoje. Quem fez isso? Eu não saí dizendo, vou para a Bahia virar crente lá e eu volto crente para cá. Não, apenas aconteceu no meu coração à medida que a palavra foi pregada e o evangelho chegou com impacto na minha alma e o Espírito Santo abriu os meus olhos e me fez perceber exatamente que Cristo é o meu Salvador. É a ação do Espírito Santo no coração do homem. É o lavar regenerador que Paulo diz nas cartas. Em Tito, por exemplo, capítulo 3, versículo 5, ele diz, ele nos salvou não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Que magnífico. Foi isso que aconteceu com aquele centurião. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, Pedro também, no mesmo diapasão de Paulo, diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou, nos fez nascer de novo para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Aqui está, meus irmãos, o segundo efeito da salvação de Cristo operada no Calvário, é que ele abre os olhos espirituais dos cegos espirituais e os faz enxergar a profunda necessidade de serem salvos. Eles enxergam na cruz o verdadeiro Filho de Deus e são salvos. Eu falei para vocês também, quando nós tratamos a respeito dos 2 ladrões que estavam crucificados ao lado de Cristo. Os 2. Um foi salvo, o outro não foi salvo. Por que razão? Não sei. O que eu sei é que a soberania de Deus agiu ali. A vontade de Deus operou soberanamente ali. E assim aconteceu de fato. Um teve os olhos espirituais abertos e conseguiu ainda no último minuto, ter o acesso garantido ao paraíso, ainda naquele mesmo dia. E o outro, a gente não tem testemunho de que se converteu. E eu acredito que também não tenha dado tempo. Mas o fato que eu estou querendo dizer é, o centurião olhou para Cristo e foi salvo. E não é nada diferente disso que cada um de nós deve fazer. Precisamos olhar para Cristo, olhar para Cristo, olhar para Cristo, nos colocar frente a frente com Ele e ser salvos. Em João capítulo 3, verso 14 e 15, Jesus disse, e assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Assim como aqueles homens no deserto precisaram olhar para a serpente de bronze na haste, a fim de serem salvos do veneno da serpente, assim também nós precisamos olhar para Cristo na cruz, para sermos salvos do veneno
do pecado. Isaías 45, verso 22, na Almeida Revista Atualizada, particularmente, creio que esteja melhor traduzido do que da NAA, diz assim: olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Veja o que Deus diz lá em Isaías: olhai para mim e sede salvos. Em Atos capítulo 4, versículo 12, está escrito: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. E este nome é Jesus Cristo de Nazaré. Foi isso que o centurião fez. Ele olhou para Cristo e foi salvo. Encontrou o acesso de reconciliação e entrou, e sua alma foi salva. Aqui está um homem que saiu de casa para crucificar e voltou crucificado. Aqui está um homem que saiu para matar e voltou morto. Aqui está um homem que saiu de casa sem uma cruz e voltou com uma cruz para carregar até o último dia de sua vida. A porta fechada pelo sacerdote foi aberta pelo Santo Filho de Deus. O centurião entrou. O centurião entrou. E você deve entrar também. E seu pai deve entrar também, e sua mãe também. E seu filho e sua filha devem entrar também. O mundo inteiro deve entrar também, se quiser ser salvo da ira vindoura. Então aqui está o segundo efeito salvífico da cruz do Calvário, a regeneração. Mas há um outro efeito da salvação no Calvário. Terceiro lugar, servir a Cristo em gratidão. Servir a Cristo em gratidão, ou com gratidão no coração, você pode colocar assim também. Os versos de número 41 e 42 nos dão conta disso. Perdão, 40 e 41. Estavam também ali algumas mulheres observando de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, mãe de Tiago, o menor, e de José e ainda Salomé. Quando Jesus estava na Galileia, essas mulheres o acompanhavam e serviam, e além destas, havia muitas outras mulheres que tinham ido com ele para Jerusalém. Preste atenção. Esta é a primeira vez que Marcos cita diretamente o nome de mulheres seguidoras de Cristo. Nem mesmo o fato em que a mãe e os irmãos de Jesus tentaram interditá-lo no capítulo 3, ele chega a citar o nome de Maria, mãe de Jesus. Mas ele cita essas três mulheres. Quem são essas três mulheres? Maria Madalena é chamada assim por causa do vilarejo de onde ela veio, de Madala, que ficava perto do litoral noroeste da Galileia. Em Lucas, capítulo 8, versículo 2, está registrado que foi dela que Jesus expulsou 7 demônios. Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José, é muitas das vezes confundida com Maria, mãe de Jesus, por causa do capítulo 6, versículo 3. No entanto, é mais certo e mais aceito que ela seja a mãe de Tiago, filho de Alfeu, o menor dentre os apóstolos. Então Marcos também cita uma mulher chamada Salomé. Salomé aparece aqui e também em Marcos 16:1, na manhã da ressurreição. Segundo os estudiosos, Salomé era a mãe de Tiago e João e era a mulher de Zebedeu. Marcos nos diz também, como podemos perceber, que outras mulheres ali vinham servindo a Cristo desde a Galileia. Vinham acompanhando e servindo a Cristo desde a Galileia. Marcos introduz estas mulheres no cenário da crucificação exatamente porque elas serão peças fundamentais como testemunhas oculares da ressurreição de nosso Senhor no domingo pela manhã. Outro detalhe importante a este respeito é que esta não é a primeira vez que Marcos elogia as mulheres em seu livro. Só o fato de registrar algo ocorrido com uma mulher, isso já era um elogio. E ele registra a fé e o serviço que muitas delas prestaram a Cristo. Por exemplo, Marcos registra, assim como os demais, mas Marcos em primeiro lugar, porque foi
o primeiro dos sinóticos escrito, Marcos registra a fé da mulher do fluxo de sangue. Isso é um elogio à fé, em vista da incredulidade do que foi lá pedir um milagre, do chefe da sinagoga. Marcos registra a fé da mulher Ciro-Fenícia, que pede um milagre para sua filha. Marcos também registra o ato de Maria, a irmã de Lázaro, de banhar Jesus com um perfume de R$18.216. Porque era um ano inteiro de salário. E um ano inteiro de salário mínimo custa, se você não sabe quanto é que você ganha por ano, eu fiquei morto de feliz em saber, R$18.216. Esse foi o perfume que ela quebrou na cabeça de Jesus Cristo. Já pensasse? Você teria essa coragem? R$18.216. Aqui, mais uma vez, Marcos está registrando exatamente, elogiosamente, o fato delas serem servas de Jesus e o acompanharem. Esta é a ênfase. O que se esperava dos homens que foram escolhidos como apóstolos, que estivessem ali, foi visto nas mulheres que foram com Jesus até o fim. Até o fim. Aqui, irmãos, completa-se o ciclo básico da salvação cristã. O ciclo básico da salvação cristã. Ou seja, alguém é regenerado, alguém reconcilia-se com Deus para ter paz e então se torna servo. Servo. O ciclo básico da salvação cristã é novo nascimento, paz com Deus e servir a Cristo. Novo nascimento, paz com Deus e servir a Cristo. Este é o resumo de toda a vida cristã. Então, permita-me falar com vocês algo referente a essa questão de servo. Queridos, é interessante observar que há uma crise nos dias de hoje, nesta última esfera. Muitos querem ter paz com Deus, muitos querem ser salvos, mas não querem ser servos. Não querem ser tratados como servos. Lamentavelmente, estamos vivendo uma crise sem precedente de servos na igreja. Conversava, acho que domingo passado, isso com o irmão Jorge Laureano, que hoje em dia os pastores estão preferindo, não é nem preferindo, é sendo obrigados a pagar para fazer certos serviços básicos que nunca aconteceu isso na história da igreja. A pagar profissionais de fora e às vezes até incrédulos, gente que não é crente, canta nos louvores, assume mesa de som, toda essa estrutura, enfim, da igreja, porque não tem mais ninguém nos bancos da igreja dizendo, eis-me aqui. Há um estrelismo constante na cabeça de muitos que se dizem cristãos hoje em dia. Há uma espécie de ideia de clube, de que você está num clube, de que você vem, paga ali todo mês a quantia X do seu salário e pronto, então tudo tem que estar prontinho e arrumadinho para você e você só tem que chegar e curtir o momento. Não, isso não é cristianismo. Isso não é cristianismo. Isso é estrelismo, isso é qualquer outra coisa, menos cristianismo. O resultado desse tipo de mentalidade é um cristianismo que não serve. Um cristianismo que não serve. Estas mulheres tinham tudo para estar no conforto dos seus lares, tinha tudo para estar com seus filhos, tinha tudo para estar com os seus netos, mas elas estavam seguindo e observando, mesmo de longe, a nosso Senhor. Mesmo de longe, como que dizendo, Senhor, não podemos fazer nada para lhe proteger, mas estamos aqui, não vamos embora. Estamos aqui, não vamos abandoná-lo. Mesmo na nossa fraqueza, te serviremos até o fim.
Esta é a genuína perspectiva de um servo de Deus. É que ele sabe que não pode fazer tudo o que Deus merece como resposta de gratidão. Claro, nós sabemos disso. Mas o servo de Deus, ele quer fazer alguma coisa. Ele quer estar presente, ele quer acompanhar, ele quer saber, ele quer ir até o fim, ele quer se envolver. Porque, meus irmãos, esta foi a grande marca da igreja primitiva. É que mesmo sem nenhuma força política, que eles não tinham força política, eles não tinham candidato predileto a imperador, eles não tinham candidato predileto a deputado, a senado, eles não tinham nada disso e nem queriam. E também tinham poucos recursos, mas você lê Atos dos Apóstolos, então você observa exatamente gente sofrida, batalhadora, mas que servia ao Senhor com toda a intensidade das suas almas. Com toda a intensidade das suas vidas. Entre eles não havia esta ideia de servir a Deus apenas no domingo. No domingo eu vou. Não, absolutamente não. Ou quando tivessem em condições para... Quando o clima estiver bom, eu vou. Se tiver carro, eu vou. Se tiver conforto, eu vou. Não! Se tiver kids, eu vou. Não! Eles serviam a Deus de todo o coração porque eles tinham um conceito de adoração. De adoração, de resposta de gratidão. O que é que eu posso fazer por aquele que entregou a sua vida por mim? O que é que eu posso fazer por ele? O que é que eu posso fazer pelo seu reino? O que é que eu posso fazer pela sua igreja? O que é que eu posso fazer pelo seu povo? Era assim que eles raciocinavam. Era assim que eles pensavam. Tudo o que faziam fundamentados na glória de Deus, serviam a Deus com tudo o que tinham. E eu pergunto, você serve a Deus com tudo que você tem? Com tudo que você é? Você serve a Deus com seus recursos, seu tempo, suas energias, seus talentos, você serve? Aqui está, irmãos, uma ótima evidência, se você é verdadeiramente cristão ou não. É que você se empenhará em servir a Cristo, servir no reino, ser um auxiliar da obra, ser alguém que age, não meramente que fala, mas alguém que age, que faz, que está presente. Não apenas um crente de palavras, mas um crente de ação. Não aquele que foge na noite do Getsêmani, mas aquele que fica até o fim, até o último brado de Cristo na cruz. Porque a salvação verdadeira nos coloca para trabalhar. A salvação verdadeira nos coloca para trabalhar. Esses dias eu estava assistindo uma entrevista com Phil Johnson. Phil Johnson foi o responsável pela produção dos livros de John MacArthur. Se você leu algum livro de John MacArthur na vida, você leu uma obra que teve a ideia primária nascida no coração de Phil Johnson. Ele passou 45 anos servindo ao Senhor ao lado do seu pastor. E ele é pastor também. 45 anos servindo a John MacArthur. 45 anos servindo ao Senhor ao lado de John MacArthur. O tanto de obras que esse homem trabalhou por meio das pregações de John MacArthur e que chegaram até nós e que nos abençoam até hoje. Inclusive tem obras ali na nossa biblioteca ali fora. Phil Johnson, talvez você nunca ouviu falar dele, você sabe quem é John MacArthur. Mas provavelmente você não leria nenhum livro de John MacArthur se Deus não tivesse levantado esse homem e feito ele trabalhar ao lado de John MacArthur por 45 anos. Outro pastor também que trabalhou muitos anos com John MacArthur foi Tom Pennington. Tom Pennington morava no outro lado dos Estados Unidos, mas quando ouviu John MacArthur pregar pela primeira vez, ele disse, precisamos congregar nessa igreja. E ele saiu do outro lado do país, ele e a esposa, e foram para a Califórnia, morar na Califórnia, sem emprego, sem nada, se mandaram para lá e disseram, é aqui que vamos morar, é aqui que vamos congregar, é aqui que vamos servir a Deus.
E ali serviram a Deus por mais de 30 anos. Até Deus chamar ele para outra igreja, ele pastorear. Isso é você se dispor a servir. Se dispor a servir. Quando você achar que você já serve muito na igreja, leia a biografia de um santo do passado, irmão. Leia a biografia de George Whitefield, leia a biografia do próprio John MacArthur, leia a biografia de Lloyd Jones, leia a biografia de Spurgeon, leia a biografia desses homens. Vou dar um livro básico aqui, básico, foi um dos livros que mais impactaram a minha vida espiritual. Um livro básico, Heróis da Fé, de Orlando Boyer. Heróis da Fé. Leia esse livro. E você verá homens e mulheres que se doavam com todo o seu ser, com toda a sua alma, com todo o seu coração, se entregaram de todo o coração a Cristo. Em Lucas capítulo 12, versículo 35 ao 40, Jesus nos deixa uma advertência muito séria. Qual é essa advertência, pastor? Venha comigo rapidinho, por favor, a Lucas. Capítulo 12, verso de número 35 a 40. Estejam preparados com o corpo cingido e as lamparinas acesas. Em outra tradução diz, estejam prontos para servir. Façam como os homens que esperam pelo Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que logo abram a porta quando vier e bater. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, encontrar vigilantes. Em verdade lhes digo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e, aproximando-se, os servirá. Quer ele venha à meia-noite ou de madrugada, bem-aventurados serão eles se os encontrar vigilantes, servindo. Porém, considerem isto. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Estejam vocês também preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Nosso Senhor nos revela aqui o desafio diário que temos como cristãos de sermos servos sempre vigilantes, sempre ativos, sempre combativos na obra de Deus, não relapsos, não negligentes, pois, como disse Jeremias, maldito aquele que fizer a obra de Deus relaxadamente. Quem é que ama quando um crente faz a obra de Deus relaxadamente? Quem é que ama isso? O diabo. O diabo é que gosta disso. Caro amigo, se você verdadeiramente nasceu de novo, foi regenerado, se reconciliou com Deus, obviamente você seguirá os mesmos passos dos santos do passado. Você vai querer servir a Cristo, na mesma sintonia, no mesmo padrão, de modo que sua vida, sua agenda, seu tempo, seu dinheiro, seu respirar, seu deitar, seu levantar, não será mais seu, mas dele. Então, ao fim de seus dias, você poderá dizer junto com Paulo, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. No entanto, enquanto esse dia não chega, junte-se ao apóstolo Paulo nas seguintes palavras, Atos 20, 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. O que é a vida, irmãos? O que é a nossa vida frente ao que Cristo fez por nós na cruz do Calvário? O que é a nossa vida? Por isso que Paulo diz, não considero preciosa. Não considero. Pois bem, é servindo de algum modo, em alguma área da igreja de Deus, que você estará junto com os santos, combatendo o bom combate, completando a carreira e guardando a fé. É servindo aos santos, servindo, que você
estará testemunhando que foi alcançado pelo Evangelho da Graça. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Permita-me trazer à lembrança de vocês, já encerrando, o resumo da salvação consumada no Calvário: reconciliação, regeneração e serviço. Isso é um cristão que olhou para Cristo e nasceu de novo. Robert Stein, e eu concluo citando ele, em seu comentário, ele diz o seguinte, abre aspas: na condição de o Cristo, o Filho de Deus, Jesus é o Rei dos judeus, Rei de Israel. Ele cumpre sua primeira tarefa como Rei dos judeus ao derramar sacrificialmente sua vida na cruz em resgate por muitos. Ele cumprirá sua agenda, a sua segunda tarefa como Rei dos judeus, quando ele voltar por ocasião de sua parúzia, para reunir seus eleitos e julgar o mundo. Para seus seguidores, isso implicará a bem-aventurança, mas para seus inimigos, isso implicará o castigo eterno. Fecha aspas. Bendito Deus, te louvamos por tua bondade, por tua misericórdia. Te agradecemos pela tua palavra. Senhor, ensina-nos a ser servos, a não ser meramente crentes, ó Deus, de boca, de palavras, mas ser gente que age, gente que trabalha para ti, em gratidão ao que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. Ainda que dessemos todos os tesouros desta terra, Senhor, todos os tesouros desta vida, todos os nossos bens, ainda não pagaria o que o Senhor fez por nós no Calvário. Então nós te somos profundamente gratos, Senhor, pelo acesso que o Senhor agora nos concedeu à presença do Pai, pela ação regeneradora do Teu Espírito Santo operando em nossos corações. E sim, Senhor, pela oportunidade, a porta aberta que temos de servir a Ti nesta vida, neste mundo, de sermos úteis para o Teu reino, úteis, ó Deus, para os Teus santos, úteis para a Tua casa, úteis, ó Deus, frente a este mundo, gente que está disposto a viver e morrer por Ti. Assim como aquelas mulheres, ó Deus, que em suas fraquezas, ó Deus, em suas dificuldades, até mesmo culturais da época, em suas limitações, elas não Te abandonaram. Dá a cada um de nós, Senhor, um coração que Te ame até o fim. Em nome de Jesus, Pai. Assim nós Te agradecemos e Te louvamos, gratos, todos nós digamos amém. Vamos ficar de pé, vamos cantar um último hino, um hino muito conhecido nosso, o hino de número 46, e logo em seguida estaremos orando e encerrando